Bom, vamos dar início a mais uma mesa de discussão do direito agrário. E eu vou passar a palavra aqui para a doutora Maria Cecília Ladeira de Almeida, que vai falar sobre estrangeirização da terra. E ela vai também colocar aqui o seu PowerPoint, né, Cecília? Já está ali. Isso ficará à disposição. Tá certo, eu vou passar a palavra para você. Depois de todos. Então, muito boa noite, é um privilégio estar aqui, novamente, depois de alguns 20 anos, vamos deixar isso para lá, nesta casa que há muitos anos me acolheu, para fazer um pequeno curso de Direito Agrário com o professor Sanshark, a convite, Juan José Sanshark, professor de espanhol, a convite do então saudoso Paulo Tomim Borges daqui. Quero agradecer a acolhida da Universidade Federal, nas pessoas da professora Silzia e do professor Rabá, e parabenizar a CPT pelos seus 50 anos de existência, que muito tem colaborado para o desenvolvimento do direito agrário do Brasil. Eu vou falar um tema que é a aquisição de imóvel rural por estrangeiro, pessoa física, mas para fazer isso eu vou fazer uma pequena introdução sobre esse assunto que se chama direito agrário. Direito agrário, na verdade, quando a gente começa a pensar nele, tal qual a professora Sônia, eu também não estudei, mas não estudei na faculdade a matéria e vim fazer um mestrado depois em Direito com o tema de sociedades cooperativas lá no Largo São Francisco. Quando a gente começa a pensar em direito agrário, nós temos de lembrar de uma coisa chamada Aliança para o Progresso, nos anos 60, com o governo do John Kennedy nos Estados Unidos. Ali foram concedidos milhões de dólares que só se extinguiram nos anos 70, 80, no governo do Nixon. E nessa Aliança para o Progresso, ele gerou um tratado internacional para a América Latina visando um desenvolvimento integrado de diversos setores, na parte tributária, na parte do desenvolvimento do Estado, na parte agrária. Quando a gente lê a mensagem 33, que levou ao Congresso Nacional o projeto de lei que foi depois aprovado com o nome de Estatuto da Terra, nós vamos ver que ali existem justificativas para a aprovação do Estatuto da Terra. Uma das coisas era exatamente atender a esse tratado internacional chamado Carta de Punta del Este, mesmo porque foi ali assinado na época pelo Roberto Campos, e quem quiser um pouco mais disso, leia a autobiografia do Roberto Campos, do então ministro Roberto Campos. Ele fala lá que ele assinou o tratado, no dia seguinte o Eugênio Quadros renunciou e ele ficou com o tratado na mão e com um copo de uísque na mão, na outra, pensando o que ele vai fazer com o tratado. Volta para o Brasil, não volta, enfim, tudo o que aconteceu, que é história. Essa Carta de Punta del Este, e, portanto, ela gera esse Estatuto da Terra, ele, então, é encaminhado, como eu disse, pela mensagem 33, que nos permite ter a emenda constitucional número 10, em 64, que é a criação do Estatuto do Direito Agrário, porque é só ali em que a União diz assim, é a União que tem competência para legislar em matéria agrária, em direito agrário. Bom, quando a gente fala no Estatuto da Terra, de uma maneira geral, não é uma lei de reforma agrária. É uma lei que retira do direito civil, do direito privado, essencialmente civil, ele retira dali toda a vida na zona rural. Então, ele tem reforma agrária, ele tem arrecadação de terras públicas, ele tem crédito agrícola, ele tem cooperativismo, ele tem seguro rural, etc, etc, etc. Quando a gente, então, ainda fala de Estatuto da Terra, a questão principal é a função social da propriedade. É o cerne da questão. Essa função social da propriedade, que na lição do Sodero era um princípio de direitos e normas de direito público e privado, que visava
que visava, então, atender à atividade agrária com base na função social da terra. Essa, se a gente conseguir andar, eu queria voltar. Esse é o mapa mundi. Vocês estão vendo o Brasil ali. E nesse mapa mundi, então, em 1504, salvo engano, é o mapa de Cantino, o Rio da Prata está mais ou menos onde hoje é a Paraíba. Esse é um dos nossos primeiros problemas. Onde é que fica o meu imóvel para cumprir a função social da propriedade? Então, aí a gente começa a ter problemas enormes no tocante às questões fundiárias. Então, eu tenho um direito agrário que está estabelecido, que é de competência da União, e cujo cerne da questão é cumprir a atividade agrária com base na função social da terra, com base na função da propriedade. Esse direito agrário vai evoluir partindo de um direito agrário, primeiramente fundiário, não há dúvida nenhuma. Então, nós temos grandes problemas que até hoje não foram superados. Alguns sim, outros não. Então, você tem um problema de arrecadação de terras devolutas, você tem a transferência para a propriedade privada de terras públicas, você tem a necessidade da certeza da titulação, porque eu olho para o pessoal, eu muitos anos fiquei na própria sede da AGU, na Procuradoria-Geral, e eu tinha um colega que dizia assim, não mostre nenhum título do cara que está comprando um imóvel na Avenida Paulista, porque a Maria Cecília vai olhar e vai dizer assim, mas aqui tem um erro insanável, porque isso aqui é assim, assim, assim. Eu não me especializei, eu me viciei em descobrir documentos que, pela ordem das coisas, eram falsos, mas que precisava da certeza, precisa da segurança jurídica desse imóvel. Então, isso ainda envolve esse direito agrário fundiário, essa certeza da titulação. E isso nos leva a um outro problema, que agora deve, em outubro, vencer o prazo para ratificação das áreas em faixa de fronteira. Bom, meu imóvel começa de frente para o mar, por esse sertão adentro. Não é uma coisa bacana? Onde está o seu imóvel? Hoje, num dos litorais mais caros do Brasil, que é no litoral norte do estado de São Paulo, Ubatuba, Caraguatatuba, você compra um imóvel que começa mais ou menos no quilômetro 2 e vai por esse sertão adentro. Você pode pôr em qualquer lugar que esse imóvel, esse título vai valer. Essa certeza, essa falta de certeza por conta de todo esse problema. Na faixa de fronteira, nós temos um problema, a faixa de fronteira já foi 66 quilômetros, aproximadamente, já foi 100 quilômetros, voltou a ser 150, tinha a faixa de fronteira e a faixa de segurança nacional, da qual a faixa de fronteira fazia parte, depois não fazia mais, então é um caos. Mas não é esse o maior problema. Cadê a fronteira? Se você for ao norte, e provavelmente vai haver um seminário no norte, você vai encontrar áreas em que não está demarcada a fronteira seca do Brasil. Então, meu imóvel está ou não na faixa de fronteira, dependendo de onde for a fronteira. Permito fazer contar uma pequena historinha aqui. Eu, por 30 anos, praticamente servi na Procuradoria do INCRA. E desses 12, mais ou menos, eu fiquei na própria Superintendência da Advocacia Geral da União, que então se estabelecia depois de mais ou menos 94, em São Paulo. Houve um massacre de índios. Saiu em tudo que era jornal, o Brasil está massacrando os índios. Tinha lá alguém que passou numa clareira, viu um bando de índio massacrado, faz fotografia, vai na mídia internacional, etc. Vai ministro, governador, prefeito, padre, foi todo mundo ver. Desceram de helicóptero na aldeia indígena. E tem um camarada da tripulação de um dos helicópteros que está. Nós não vamos embora? Vai escurecer. A gente precisa ir embora. Não podemos ficar aqui. Não podemos ficar aqui. Viram dizer assim, mas exatamente por quê? Não, porque aqui é Venezuela, não é o Brasil. Depois daquela árvore, não sei o quê, que dá não sei que florzinha, isso aqui já não é mais Venezuela. Ele sabia porque conhecia a árvore. Porque você não sabe qual é o limite. E isso não é brincadeira. Isso que me contou foi um dos tripulantes. Isso é uma tragédia. Você hoje não tem a possibilidade de ter ainda a demarcação das nossas fronteiras, especialmente na região norte do país, onde, especialmente na área da Amazônia Legal. Então, tem uma lei que ratifica os títulos, que foram concedidos pelo governo provincial e estadual, depois,
mas que não tinha poder para tanto, era só da União. Ah, esse aqui era da União, mas na época era o governo do Estado que tem. Então, você não sabe quem tem um problema na faixa de fronteira, onde está o meu imóvel, onde está a faixa de fronteira e quem deu ou não o título. Portanto, tem uma lei que determina a ratificação desses títulos para resolver o problema, que vence em outubro. 30% ratificaram. Com todas as facilidades que a lei trouxe, facilidades entre aspas, mas isso ainda existe. Então, reconhecimento das populações tradicionais, e nós continuamos na questão do direito agrário fundiário. E a reforma agrária. Que reforma agrária não é desapropriar e distribuir. Reforma agrária, nas palavras do Sansarc, aqui em Goiânia, é o complemento de apoio que faz desse cidadão ser um produtor rural, ele ser independente. É isso só tem, deve ter, ou melhor dizendo, deve ter essa monocultura, essa extensão enorme com culturas McDonald's, mas a fome no mundo é um problema gravíssimo. Então, é preciso rever todos esses conceitos para atender a questão da fome. Quando a gente fala, então, da fome, a gente chega em segurança alimentar, a gente chega em segurança nacional. E aí eu chego na estrangeirização de terras, que não é um problema só nosso, é um problema mundial. Quando se fala em estrangeirização de terras, então, a gente tem uma lei, 5.709, de 1971, seu decreto regulamentar 74965. E eu vou me permitir... Olha, alguém já viu uma carta de Sesmaria? Olha que bonitinha. 1759. Isso é uma carta de Sesmaria. Na província de Braga, salvo engano, se eu tiver... Aveiro. Não deixa de ser perto. Então, aqui a evolução. Esses slides os senhores ficarão aqui. Vamos chegar aqui. O problema da estrangeirização, que envolve a questão de segurança alimentar, o problema de segurança nacional. Segurança no sentido mais estrito da palavra. Em 88, o Constituinte, nos seus artigos 170 e 171, ele vem falando que existem duas pessoas jurídicas. Pessoa jurídica de capital nacional, ponto. Pessoa jurídica brasileira e pessoa jurídica de capital nacional. A pessoa jurídica brasileira é aquela que tem sede no Brasil, regida pelas leis brasileiras, registrou na junta comercial, ponto final. E a pessoa jurídica brasileira de capital nacional é aquela que tem sede no Brasil, controle acionário brasileiro, tá? Sendo que esses sócios devem residir ou ter sede no Brasil. Tá? Com isso, olha, lá atrás, se os senhores tiverem condição de buscar no Comentários da Constituição de Celso Bastos e Ives Gandra, salvo engano, volume 6, o Celso Bastos fala, com base nessa lei, a aquisição de imóvel rural por estrangeiro que permitia o estrangeiro adquirir, pessoa física ou jurídica, e eu vou me fixar mais na pessoa jurídica, o estrangeiro adquirir imóvel rural, desde que tivesse sede no Brasil, ou pessoa jurídica com sede no Brasil, mas controle acionário estrangeiro. E aí toda a desconsideração da pessoa jurídica para chegarmos à questão de que esta pessoa brasileira, registrada na junta comercial, mas com controle acionário no exterior, não podia adquirir imóvel. Isso a Constituição teria declarado, então, teria considerado inconstitucional. Do Celso Bastos, outros autores escreveram que sim, que não. Olavo Assir de Lima Rocha, Vicente Cisneros, no Rio Grande do Sul, escreveram muito sobre o assunto. Vem a emenda constitucional número 6 e, ainda por cima, revoga todo o artigo 171 da Constituição Federal e, portanto, ficou pior a emenda que o soneto, porque não haveria tratamento diferenciado mesmo entre uma coisa e outra. Com base nisso, a gente pode pensar, olhando agora do ponto de vista doutrinário, que existem 3 formas de controle para imóvel rural em todo o mundo. Você tem total liberdade, tenho dinheiro, vou investir, ponto. Você tem proibição absoluta, o cidadão suíço compra imóvel rural
na Suíça. O cidadão francês não compra, porque ele não é suíço. A Suíça não faz parte da União Europeia. Então, só o cidadão suíço pode comprar na Suíça imóvel rural. E há sistema misto que há controle, como é o caso do Brasil, entre outros tantos países. Se a gente pensar um pouquinho na evolução histórica, é muito interessante pensar que lá em 1605, o Filipe III, rei de Portugal, permite a aquisição por pessoas estrangeiras, desde que eles não fizessem negócio com os nativos e que professassem a fé católica. O catolicismo era a religião oficial. Então, isso vai chegar em D. João VI, isso vai chegar na Lei Imperial de Terras, que passa a permitir cidadãos não portugueses, nós éramos todos portugueses ainda, que adquiriram terras no Brasil, e aí vem a República, que com ela começam a surgir diversas leis que visam a regulamentar a aquisição de imóvel rural por pessoa física e jurídica estrangeira. A Lei 8.629/93, de repente, lá no seu artigo 23, ele diz assim, olha, o arrendamento vai seguir as regras que estão na 5.709. Não tinha nada, ninguém tinha pensado, dado parecer, nada sobre isso, mas ele vem e fala dessa necessidade que se atendesse à Lei 5.709. E daí começamos a questão do controle. Qual é o controle? A aquisição até 3 módulos de exploração indefinida é livre desde que seja a primeira aquisição. Se for a segunda aquisição e eu tiver adquirido 1,5 módulo, já não pode. O módulo varia mais ou menos de 5 hectares a 100, se eu estiver equivocada, mas eu tenho quase certeza que é 100. De 3 a 50 módulos, a aquisição exige prévia autorização do INCRA, e se a área for superior a 20 módulos de exploração indefinida, é preciso um projeto de viabilidade econômica. Módulo de exploração indefinida é uma área, é uma média que se faz, uma média ponderada que se faz de tudo o que se pode produzir na região, mas ele não produz nem isto nem aquilo. Ele tem uma média ponderada e aí você tem, o INCRA classifica cada município do território nacional com o número de módulos de exploração indefinida. E a outra segunda forma de controle, que eu acho que é fundamental, a área em estrangeiros não pode superar, tá certo, a 25% da extensão territorial. E desses 25%, até 40% pode estar em poder dos mesmos nacionais. Eu sou belga, estou comprando aqui, posso comprar livremente. Não, mas acontece que o seu imóvel ele extrapola os 40% dos mesmos nacionais, porque nós temos uma colônia belga aqui. Então, não vai comprar no imóvel vizinho. Nesse aqui o senhor não pode comprar mais. Tá? Com isso, o mundo estava... O rolo estava criado. Quais eram as exceções ainda? Os portugueses, porque os portugueses, desde que ele tenha requerido uma declaração de igualdade de direitos, é direito personalíssimo, ele adquire como se brasileiro fosse. Está fora dessa história. E aqueles estrangeiros que fossem casados com cônjuge brasileiro tivessem filhos ou tivessem filhos havidos no Brasil. Ainda a aquisição causa mortes, é completamente livre. E havia, por conta de umas cooperativas, até mesmo para melhorar a vida das cooperativas de imigração e colonização, que tivemos um grande período com isso, esse compromisso de compra e venda com cláusula de não arrependimento. Então, aí também a pessoa estava livre. O órgão de origem, o controle é do INCRA, e aqui a questão da pessoa jurídica, que eu já falei com vocês. Eu quero chegar aqui, a emenda constitucional número 6. E aí acontece o seguinte. Ai, Jesus, desculpem. É isso aqui. Em 1994, é editado um parecer de número 22, que não foi publicado. Não foi publicado, todo mundo arregalou os olhos, a gente que trabalhava com isso dentro da Procuradoria. Não foi publicado e assim morreu. Em 1999 é publicado o parecer AGU 181. Esse parecer foi publicado e os pareceres da AGU vinculam a administração. Eu tenho alguns colegas
que diziam que esses pareceres da AGU vinculariam apenas sob o ponto de vista administrativo e não sob o ponto de vista material, como é que era o nome do cidadão, os documentos. Eu dizia, não posso informar, porque nós estamos proibidos pelo parecer 181 da Constituição, da AGU. Chegou um ponto esse de trauma, de problemas enormes, porque o cartório responde pessoalmente, civil e criminalmente, pelo que ele fizer contra a lei, em descumprimento da lei. Isso chegou a um ponto, no estado de São Paulo, por exemplo, que o Corregedor-Geral de Cartórios, ele disse assim, bom, se o INCRA não quer se manifestar, podem registrar. Porque a gente estava de mãos atadas, nós não podíamos nos manifestar. E o cartório dizia, mas eu preciso da autorização do INCRA para dar e registrar. Eu posso dizer quanto é a área que ele está adquirindo e se ele está dentro do critério de proporcionalidade. Mas eu só vou registrar com a autorização dele. A gente dizia, nós não podemos autorizar. Virou uma coisa. Isso durou anos seguidos. Esse parecer em vigor, e aí, assim, compraram, venderam, compraram a lua, foi um negócio. Aí o Tribunal de Contas da União, num processo em que diz respeito a uma área no norte do país sobre aquisição por pessoa jurídica estrangeira, ele, em setembro de 2008, ele diz assim, o colega, a lei está em vigor, cumpra a lei. O INCRA que cumpra a lei, porque a AGU não tem caráter, ele pode até achar que é inconstitucional, mas o Supremo é que decide se é inconstitucional ou não. Então, faça favor de cumprir a lei. Todas as questões ambientais que eram tratadas nesse processo também foram resolvidas ali. E pode cumprir a lei. Vocês estão brincando que a lei não está em vigor. Cumpram a lei. Vem em outubro de 2010, óbvio, tinha de cumprir a lei, e o menos débil compra o que quiser. No parecer 88, pelo menos, para o caos não ficar maior do que já estava, no parecer 88, pelo menos, para o caos não ficar maior do que já estava, é segurança nacional. Por quê? Porque você não pode deixar o município ficar inteiramente na propriedade de estrangeiros, pessoa física ou jurídica. Se você pegar o Chile, que é uma fronteira com a Argentina de ponta a ponta, tem um cidadão que comprou um imóvel aqui, outro imóvel ali, outro imóvel não sei aonde. Quando foram ver, ele tem uma faixa do Oceano Pacífico à fronteira da Argentina. É dele, de ponta a ponta. Então, você precisa, com licença, deixa eu voltar para o Chile. Outra questão, que isso saiu muito em jornais. A China adquiriu uma grande área em Moçambique. Ah, que maravilha, vai trazer infraestrutura, tarará, vai melhorar nossas condições dos nossos trabalhadores, etc. Eles compraram, eles trouxeram os trabalhadores chineses, eles produziram, eles cataram a produção e foram embora para a China. E o cara do Moçambique ficou procurando, cadê o que foi produzido? O que é que eu vou comer? Onde é que está o problema? Então, essa questão de segurança, quem foi? Foi um coreano que comprou um pedaço de terra no Paraguai e outro no Mato Grosso. E abriu a fronteira. Ele tem um imóvel assim que é transfronteiriço. Ele vai, ele entra, ele sai. Era um pastor, ele já morreu, era um pastor da igreja coreana, salvo engano, da igreja protestante coreana. Agora não me lembro, me falha o nome dele. Então, esta questão é fundamental. A gente tem que ter uma segurança alimentar, porque a produção tem que ficar, pode parte, mas tem que ficar parte no Brasil, e um problema de segurança nacional. Porque essas questões de fronteira, inclusive, são gravíssimas. Esse parecer do Tribunal de Contas da União é justamente numa área fronteiriça, em que eles estavam delirando. Ele disse, mas como assim? Como é que está comprando sem a lei? Ô, INCRA, vem aqui, tem de cumprir a lei, coleguinha. Não é assim, não, desse jeito. Tem que cumprir a lei. E mais, mande-me relatórios do cumprimento da lei ao INCRA, aos cartórios de registro de imóveis. E aí, reveja o seu parecer. E daí o parecer 88, hoje, que está em vigor. A proporcionalidade, maior ou menor, é o cerne da questão da aquisição de imóvel rural por estrangeiro, quer pessoa física, quer pessoa jurídica. É difícil fazer isso? Não era, não. No tempo,
que eu comecei no INCRA em 1900 e sua mãe não tinha nascido ainda, eu tinha uma seção na frente da minha procuradoria que tinha uns funcionários que eles tinham umas fichas cartolinadas um pouco maior que isso aqui. A lápis, para não dizer caneta Bic, eles tinham o fichamento, arquivos e arquivos e arquivos, por nome da pessoa, pelo município, pela nacionalidade. Viu, Maquina? Isso era feito assim. Então, se você tem hoje um sistema de processamento, e vinha para Brasília e anotavam e me levavam para lá, porque é em todo o território nacional essa quantidade de terras que você pode adquirir. Então, isto é as maiores questões que a gente tem para tratar em aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira. A pessoa física continua do mesmo jeito. Então, eu sempre termino isso dizendo assim, olha, a gente não é contra a globalização, não é contra o investimento estrangeiro, mas dentro de parâmetros. Nós temos uma legislação que nos dá parâmetros, que dá um certo controle que tem de ser seguida, porque isto é a globalização. Globalização? Vocês acham que hoje nós podemos falar, hoje nós podemos falar em globalização, quando o mundo está se fechando, cada um no seu país? E aí, outro dia, eu fiquei assustada. Eu falei, será que a gente está andando um pouquinho atrasado? Enquanto nós estamos falando, vamos globalizar, vamos, vem aqui, pode usar isso aqui, os outros dizem, aqui você não vem. Aqui você não vem, aqui você não produz, aqui você não compra, aqui você não faz nada. Então, essa história de que nós somos favoráveis à globalização, ao investimento estrangeiro, sim. Nos dias de hoje, exatamente hoje, é para parar para pensar um pouco. Porque a gente tem um grave problema, que eu espero que não continue desse jeito, pessoalmente, que são as reservas. Então, eu estou globalizando mercados, produção agrícola, cadeias de produção, mas não é isso que está acontecendo. Está acontecendo exatamente o inverso nos dias de hoje, né? O que está acontecendo é exatamente uma reserva, um retrocesso nessa questão que é a globalização. Então, a gente precisa rever muito, espero que isso desapareça, mas é o que a gente tem para apresentar para os senhores. Os slides, todos eles, ficarão à disposição depois para os senhores, em termos da administração do Congresso. Mais uma vez, agradeço e só tenho a dar parabéns para esse evento de soberania nacional e governança fundiária. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. E eu também queria dizer que a Maria Cecília está empreendendo uma pesquisa de fôlego sobre esse assunto, que futuramente sairá, não sei se um livro, o que é, mas já que ela está dentro desse conhecimento todo, até pela vida dela, junto aos órgãos de Estado, ela vai continuar esse trabalho até que podemos apresentar alguma coisa, alguma novidade diante de tudo isso, né, Cecília? Muito obrigada. Professor Marés, o senhor pode? Boa noite. Essa manifestação, desculpe, existe uma revista de direito internacional e globalização, em que é uma revista de direito internacional, na verdade, em que eu fiz um trabalho sobre isso. São algumas páginas com mais detalhes sobre esse tema. Obrigado, professor. Desculpe. Pois é. Boa noite. Em primeiro lugar, um agradecimento muito especial a esse seminário, a Sônia, a Maria Cecília. É um prazer muito grande estar na mesa com essas duas colegas de algum tempo, pouco tempo, né? A gente se conheceu há algum tempo atrás, né?
mas formamos uma amizade já muito de tempo e com muita solidez. Eu queria também dizer que, eu, ouvindo a professora Maricília, foi gratificante porque já praticamente metade do que eu ia falar já está resolvido. Então eu posso ter, não é? sobre principalmente a abertura, né, a explicação, não tanto a questão da aquisição de terras por estrangeiros, que não é meu tema aqui, esse não, né? Mas a primeira parte que você falou do próprio direito à agressão já me resolveu metade. Então, se eu tinha 20 minutos, eu vou falar só 10, né? Já me economizou 10 minutos de fala. Eu aproveito, então, fica, né, que você diz, né, faço minhas palavras da professora Maria Cecília sobre a parte introdutória. Né? Né? Com muita honra. Pois bem, a minha ideia para o trabalho aqui é trazer uma reflexão a respeito das mudanças no direito e no direito agrário e no direito das pessoas relativas ao direito agrário e também os desafios, como está posto, os desafios que nós temos daqui para frente, que nós temos tido e que vamos ter e que teremos. De certa forma, coisas que a própria professora Marcília também já se referiu em relação ao processo da conjuntura internacional que a gente vive, em uma mistura de globalização com individualização de cada país, o fechamento dos países, né? E a quebra do mito de que os países tinham que ser abertos, né? A economia se desenvolve quando se abre. É o contrário, né? Muitas vezes. Mas, enfim, deixando isso de lado, eu vou, então, partir para essa reflexão a respeito dessas mudanças no direito que trazem desafios que não são maiores do que os desafios do século XX, mas são diferentes. Pois bem, é curioso a gente reparar que todo o direito, não só o direito agrário, mas também o direito civil, mas o direito agrário muito especialmente, sempre esteve preocupado com o objeto e não com o sujeito. Sempre esteve preocupado em como produz, o que produz, quanto tem de terra, qual é o tamanho da terra, qual é a forma dos graus de utilização, etc, etc. Tudo isso sempre voltado a uma perspectiva do individualismo, sempre voltado ao direito individual. E no final do século XX, no meu modo de ver, a sociedade essa moderna capitalista senta num divã, ou deita no divã, não senta, né? Deita no divã e começa a descobrir o que errou, onde é que estava o erro, qual era a falha, o que estava falhando, o que não estava dando certo. E se deu conta de que duas coisas não estavam dando certo. A primeira coisa é essa separação absoluta da natureza. E a segunda coisa, a transformação do indivíduo em indivíduo, arrancando dos grupos sociais. Então, escreveu num dos seus livros, um dos seus vários livros, uma pequena parte, um pequeno capítulo que tratava do direito dos índios. Era assim que ele chamava, o direito dos índios. E dizia que o direito dessas populações, essas populações têm direitos, e que esses direitos afetam. O livro dele era sobre o direito agrário, obviamente, não é? Talvez eu não tenha dito no começo, mas era um livro, um tratado do direito agrário, que afetava diretamente o direito agrário, que tinha que excluir ou separar ou modificar a concepção de direito agrário, inclusive de função social da terra, quando se tratava de povos indígenas. Isso ele dizia na década de 60, eu não acho que, não sei bem se é 60 ou 70, mas não estamos muito longe, de qualquer forma, entre 60 e 70 não está longe, mas daqui está muito longe. Daqui já lá se vão 50 e poucos anos ou mais, que ele já dizia isso. Essa dimensão que já alertava Raimundo Laranjeira foi sendo
aprofundada exatamente após essa introdução do Raimundo no Tratado de Direito Agrário. E foi a primeira, ou seja, os povos indígenas que já vinham reivindicando direitos sempre coletivos, e curiosamente também da natureza, porque a territorialidade indígena é um direito da natureza que depois nós vamos poder chamar de direito da natureza. O Raimundo ainda não falava nisso, naquele momento ele falava depois ele veio a falar nisso. Essa concepção foi a primeira nas Américas. Por isso foi uma alteração eminentemente americana e mais diretamente latino-americana e caribenha. Eu me refiro ao Caribe porque nós temos alguns pontos de caribenhos que tratam do tema. Mas ela é latino-americana. E por que eu digo que a indígena é a primeira? Porque após a indígena, quando se desvenda com clareza que é um direito coletivo metido aí e que é ligado à terra, mais diretamente ligado à terra, quando se desvenda esse direito, começa a ficar fácil desvendar outros direitos coletivos não de indígenas ou de não indígenas. E se a gente pega historicamente, na América Latina, e por isso que eu estava me referindo ao Caribe também, nós temos um raro país da América Latina, temos mais de um raro país no Caribe, né, que são raros porque são histórias, mas um especialmente, onde o processo de independência e o processo de construção de uma nova sociedade que durou durante mais de meio século, 60 anos, do século XIX, não foi construído por indígenas, ou seja, expulsaram os europeus e não construíram um território indígena, porque não havia mais indígenas, que é o Haiti, que foi o primeiro território, primeiro país independente negro da América. E foi o país primeiro, eu disse negro, mas não precisava nem dizer, foi o primeiro país independente da América Latina e caribenha, né? Pois bem, isso significa, o que eu estou querendo dizer, que esses direitos coletivos que se inicia com a visão de que eles são indígenas, eles não são só indígenas. Eles são muito mais do que isso, eles são direito de gentes diferentes, africanos, não africanos, miscigenados, misturados, espalhados. E no final do século XX, começa a haver o reconhecimento desses direitos. Agora eu vou dizer juridicamente como é que isso se constrói, ou como é que isso se reafirma como uma subjetividade coletiva. Se o direito todo foi construído para ser de subjetividade individual, no final do século XX, ele é maculado, quebrado, sujado com uma concepção de coletividade, uma concepção coletiva do sujeito. Agora pensemos, faz sentido uma ideia de sujeito coletivo? Só faz sentido a ideia de um direito coletivo se a gente quebra o paradigma do objeto. Porque o objeto construído pelo direito só fazia sentido na concepção do direito individual. Dito de outra forma, só fazia sentido na construção de um direito de propriedade individual. Se a gente eleva essa categoria de propriedade à terra, não faz sentido a concepção que nós temos dentro dos nossos códigos de propriedade, que é a
faculdade, o direito, o poder do proprietário individual sobre a coisa, se esse sujeito é coletivo. Porque essa faculdade, esse poder ou esse direito se torna coletivo, se torna um processo de discussão necessária e democrática. Bom, nós chamamos de democrática, né? Muito bem. Então, o que eu estou dizendo, na consequência, é que esse direito coletivo, se nós temos o objeto que é o mesmo, esse direito coletivo confunde o objeto e atrapalha a propriedade privada. Se essa equação fica complicada, vamos descomplicá-la da seguinte forma. Ou pelo menos tentar, né? Quer dizer, aquela concepção do velho advogado, né? Se eu não conseguir convencer, pelo menos eu confundo, né? Se confundiu, já tá, começa a estar bem, né? Então vamos tentar ver se eu consigo convencer. Se não, fica só a confusão. Está de bom tamanho, né? Discutimos, depois a gente pensa na confusão. Então vamos lá. O direito coletivo, o sujeito coletivo, quando a gente olha para um povo indígena, fica fácil de ver, né? Quem é? São aqueles 153 pessoas que formam aquele pequeno grupo indígena. Não, são mais, são os 45.327, não, né? Os que nascem, os que não nasceram não conta, guaranis. É um direito coletivo. Agora mesmo a gente acabou de ver o acordo de Itaipu, que é um acordinho. Não vamos falar sobre isso, né? Não é nosso. Não, então deixa para lá. É fácil de verificar. Porque nós sabemos quem é o coletivo. É um coletivo determinado, pronto, acabado, está ali. São esses. Claro que vai ter uma discussão se aquele é ou não é, como é que identifica ou deixa de identificar, mas é um grupo. Já isto passa a ser muito mais complexo se esse direito coletivo, introduzido no sistema jurídico de direito individual, é um sujeito coletivo indeterminado. Por exemplo, com o artigo 225 da Constituição, que diz: todos têm direito. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quem é todos? Seguramente somos todos nós. Mas não somos só todos nós. Eu às vezes digo que esse todos, a melhor tradução do todos é ninguém. Porque o todos têm direito quer dizer ninguém tem direito a apropriar-se individualmente disso. Portanto, o todos se traduz melhor como ninguém. É todos, é coletivo, é sujeito. Agora bem, se esse sujeito tão abstrato, tão coletivo, lá para o século XX, os juristas gostavam de chamá-lo de difuso, como se isso melhorasse a situação. Não, difuso ou coletivo, tanto faz. Pode usar o nome que quiser, mas não altera este conteúdo, que é o conteúdo que é um coletivo que tem direito sobre uma coisa que é juridicamente apropriável individualmente, mas que não pode ser apropriado individualmente porque todos têm direito. Os confundi suficientemente? Pois bem, vejam vocês. Nesta criação do direito coletivo, e agora já saímos do século XX, já entramos no século XXI, e estamos andando de braçada no século XXI, e no século XXI aparecem uns que dizem: não é só o sujeito que é o coletivo, porque a coisa tem direito, porque o objeto tem direito, porque a natureza tem direito. E então, o nosso velho e bom direito agrário começa a ter que ser
duramente castigado por concepções que já não são da relação do proprietário com a terra. Eu já falei mais do que devia dessa parte, porque tem mais um pedacinho para concluir agora, para ir para as conclusões. Então, todo sistema de leis, não de teoria jurídica, não de filosofia, de leis que nós, juristas, chamamos de positivas, escritas com número de artigo, número de parágrafo e publicada, além do mais. Tem que ser publicado. Não me venha com parecer não publicado aí, que não, né? Com leis. O conjunto de leis é afetada por leis que tratam desta coletividade. E eu quero rapidamente falar dessas leis. Algumas são leis que se projetam internacionalmente. E agora, voltando à questão da globalização, que se aplicam individualmente, que se aplicam nacionalmente, embora sejam de repercussão ou de construção internacional. Como, por exemplo, a Convenção da Biodiversidade. Como, por exemplo, a Convenção 169 da OIT. Como, por exemplo, a Declaração dos Direitos dos Camponeses e Camponesas. Eu podia continuar falando aqui, né? Mas tá bom, não vamos avançar. O que eu estou dizendo é que as leis que positivamente reconhecem os direitos coletivos. E que, portanto, eles estão postos. E qual é o desafio? O desafio é que os direitos coletivos se contraponham aos direitos individuais. Que os direitos coletivos impedem o poder, a faculdade ou o direito de proprietário de usar, gozar e fruir. Portanto, se esse direito que se constrói agora impede o direito que tinha, tem que ser revisto o direito que tinha. Eu não vou nem falar em sistema judiciário, porque daí a gente seria outra conversa, né? Como o sistema judiciário enfrenta isso. Mas é um dos desafios. O poder judicial não foi construído para analisar direitos coletivos. E tem uma dificuldade imensa para fazê-lo, exatamente por isso, que não foi construído para isso. Então, ele tem extrema dificuldade. Mas é que eu queria apurar um pouco o passo aqui para lhes falar um desafio que, no meu modo de ver, é maior ainda do que os direitos coletivos dos sujeitos, que é a natureza e os direitos da natureza. Dito assim de forma simples, terá a natureza direitos? Respondendo também simploriamente como qualquer pessoa, qualquer gente. Certamente tem. Não aqueles que o jurista pensa que é direito, mas direito assim, como a palavra quer dizer, direito. Tem. Tem direito de existir. Alguém vai negar o direito da onça caçar um queixada? Não. A onça tem direito de caçar o queixada. Quem é que deu o direito da onça caçar o queixada? A onça. Ela se deu o direito. E o queixada sabe. E por isso que foge. Portanto, nas relações da natureza, esses direitos estão estabelecidos. E se paga a cada erro. Porque a natureza tem leis. E as leis da natureza impõem a vida dos entes da natureza em harmonia ou sem harmonia. Porque se cumpre ou não se cumpre, as leis se mantêm. Agora, resolve dizer que a natureza é sujeito de direito?
É poético, mas não é solução. No meu modo de ver, a construção do sujeito de direito à natureza, embora a natureza tenha direitos, os entes da natureza têm direitos, eles só podem ser pensados coletivamente. Porque se forem pensados individualmente, nós não teríamos como realizá-los. Mas pensá-los ainda que coletivamente, como sujeitos, não resolve o problema. Porque qual é o problema? O problema é o que o sistema individual de propriedade se exerce acima e por acima e destruindo o direito coletivo das gentes e ainda que fosse o direito coletivo da natureza. E não adianta criar esse direito se não se resolve essa outra ponta da questão, que é a mitigação dos direitos individuais. Então, no meu modo de ver singelamente e muito rapidamente, o desafio da nossa legislação, não só agrária, e também da soberania territorial, e aqui eu incluo, que foi incluído pela professora Maria Cecília, a questão alimentar, a questão não só da soberania alimentar, mas com direito à alimentação. Esse aqui é um capítulo interessante. Eu penso assim, a pessoa ri às vezes, como é que o direito à alimentação só é admitido no direito moderno no fim do século XIX. No fim do século XX, desculpa, errei, até o século, é tão absurdo que é. Então antes não tinha? Então antes não era direito? É curioso, né? Como assim? Mas mesmo incluindo no final do século XIX, não se cumpre. O INCRA, o AGU disse para o INCRA não cumprir o direito à alimentação também. É um parecer, não, olha, esse direito não precisa cumprir. Não é um absurdo que se inclua no rol dos direitos o direito à alimentação somente no final do século XX? É absurdo, né? Eu não ia dizer isso, mas disse. O que eu queria me referir, então, para ir já terminando, não é? Que o grande desafio que nós todos temos é muito mais do que aplicar as leis que fazemos, inclusive a lei que diz que a alimentação é um direito de todos, coletivo. E que tem que existir, como disse a professora Marcília, tem que cada núcleo, cada cidade, cada município, cada lugar tem que ter garantida a provisão de alimentos. Porque senão não vamos esperar que a China produza alimentos para a gente poder alimentar a cidade de Guaraqueçaba. Não pode ser assim. Não tem jeito de ser assim. Mas, portanto, o problema não é a aplicação da lei. É muito mais do que a aplicação da lei. A exigência da aplicação da lei é nada mais, nada menos do que o resultado de um processo político profundo de transformação social. Então, o desafio nosso, de jurista, é que a lei se cumpra. Essa lei que mitiga o direito individual de propriedade, ou essas leis. Mas nós temos que ter clareza que ele só será possível, só será alcançado se conseguirmos, junto com isso, uma profunda transformação da sociedade, para que ela pare de ser uma construtora de acumulação de riqueza para ser uma construtora de relações sociais e relações com a natureza, portanto, de relações socioambientais. Quando a gente olha a realidade agora, não só do Brasil, mas do mundo, nós dizemos, então, não perdido. Porque o que há
é um descalabro total. Pois eu, velho otimista, acho que o descalabro total só está acontecendo porque estamos mudando. Se vai dar tempo, é outro problema. O meu tempo está muito curto. Professor Guilherme Delgado, muito bom ver o senhor aqui, já que o senhor não pôde estar presente. O senhor está me ouvindo? Meus comentários vão estar muito mais ligados ao segundo tópico dessa mesa, que é a governança fundiária. Porque, vejam bem, nós temos, no direito agrário brasileiro, muito bem tratado pelos dois palestrantes anteriores, pelo doutor Marés e pela doutora Cecília, nós temos pelo menos 3 regimes fundiários muito distintos pela sua função, pela sua destinação, deveriam passar por processo de gestão bem delineados e bem definidos. O primeiro regime, que é o mais comentado pelo fato de afetar a economia diretamente, é o das terras destinadas à produção. As terras destinadas à produção, elas têm um tratamento constitucional muito explícito nos artigos que tratam da política fundiária, agrária, artigos 184 e 191. E no artigo 186, uma definição de que estas terras precisam cumprir uma função social ambiental. Portanto, esse regime fundiário, ele, de longa data, é objeto de uma disputa, porque o não cumprimento dessa função social ambiental justificaria a introdução de uma reforma agrária, de uma desapropriação para fim de reforma agrária, que é o tema básico que a ABRA trabalha de longa data. Eu vou voltar a essa questão, mas só para a gente listar os regimes fundiários distintos. Nós temos um outro regime fundiário, muito bem levantado aqui pelo doutor Marés, que são das terras étnicas. Não tem esse nome na Constituição, tem o nome de terras indígenas. E tem, no artigo 60, se não me engano, das terras destinadas aos quilombos. Então, a finalidade dessa segundo regime fundiário é a reprodução étnica e, ao mesmo tempo, a proteção dos direitos fundamentais dos povos ancestrais. É um misto de direitos humanos, individuais e direitos coletivos do ponto de vista da etnia. Né? Sem a proteção da etnia, os direitos individuais humanos vão para o ralo. Isso nós estamos mais do que conscientes. E nós temos um terceiro regime fundiário. Esse regime das terras étnicas está explicitamente definido no artigo 231 para os indígenas e nas disposições autoritárias para os povos quilombolas. O terceiro regime é o das terras de parques e reservas ambientais contínuas. Está definido no artigo 225. Ou seja, tanto as terras contínuas quanto as terras étnicas têm domínio público pré-definido e a posse idem. A posse
das terras e parques e reservas, e a propriedade é da União, e no caso das terras étnicas, são das comunidades étnicas designadas. Então, esses três regimes requerem governanças fundiárias muito distintas, porque os seus objetos, finalidades são distintas. Agora, tem um quarto componente desse território nacional que abrange o conceito que o IBGE chama de outras ocupações. Seriam as terras públicas não destinadas, que usam um conceito ultra ambíguo, que é das terras devolutas, né? E outras terras públicas, como terras de fronteira, terreno de marinha, etc, etc. Tudo tá, essas terras, que o IBGE chama de outras ocupações, tinham, no censo agropecuário de 2006, tinham uma proporção de 36,4% do território, ou seja, 308 milhões de hectares. Ora, 308 milhões de hectares em 2006, correspondendo a 36% do território nacional, estavam ou não destinadas ou precariamente geridas e gerenciadas, tanto que nem se identifica a composição dessas outras ocupações. Aí começa um problema sério, porque essas terras não destinadas e não gerenciadas com muita probabilidade são o espaço privilegiado da grilagem de terras públicas, que se faz não da forma antiga, que é botar grilo na escritura, mas se faz com absoluto consentimento do poder legislativo e do poder definidas as regularizações fundiárias que não respeitam a destinação de terras públicas prioritárias, que está agora já, de certa forma, sacramentado pelo Supremo Tribunal Federal, até por unanimidade, na DIN 5.623 de 2022, e define o rito. Ou seja, terras públicas, elas não podem ser destinadas para outros fins fora dos regimes constitucionais definidos, a qualquer critério. Elas têm uma prioridade de destinação. E essa prioridade, ela abrange, claro, atendimento de reclamos das etnias, dos parques e reservas, etc. E elas precisam, quando destinadas à produção, precisam cumprir a função social e ambiental. Mas, nesse caso, as terras destináveis à reforma agrária têm um primeiro lugar, pelo menos na decisão do Supremo Tribunal Federal de 2022. Bom, vejam bem que nós temos aqui um problema de governança fundiária e destinação de terras públicas de uma forma geral, com bastante, digamos assim, diferenciação com relação à função dos órgãos gestores, que não tem nada a ver com o conceito de governança fundiária que o Banco Mundial costuma usar. Por isso que eu digo, vamos esclarecer isso de início, porque como o título dessa mesa fala em governança fundiária, de repente, se a gente não esclarecer direito, dá a impressão que nós estamos nos reportando ao conceito do Banco Mundial. O Banco Mundial está preocupado com a governança fundiária, tendo em vista a eficiência do mercado de terras. Mas a governança fundiária que nós estamos tratando aqui tem a ver com a função e destinação dos territórios, segundo os diferentes regimes fundiários constitucionais, obviamente cada qual com sua finalidade, e, portanto, finalidades que são muito distintas, que cumprem
inclusive direitos públicos de forma predominante destinados à produção, que são a parte mais visível dessa discussão, elas têm um princípio de direito público a cumprir, que é função social e ambiental. Portanto, o direito privado estrito, individual, mercantil puro, do ponto de vista da regra constitucional, ele inexiste. Mas, de fato, é o que mais existe e o que mais reproduz a legislação antiga, a Lei de Terra de 1850, que, infelizmente, ela é mais praticada no mercado do que os princípios de ordem constitucional. Agora, veja bem, os regimes constitucionais brasileiros, eles, do ponto de vista do ápice da pirâmide jurídica, que é a Constituição, eles estão muito modernos. Eles estão, digamos assim, avançados do ponto de vista das novas questões agrárias que despontam no horizonte, entre as quais a questão ecológica. Embora, como não há gestão e como há uma estratégia de economia política dentro da sociedade e do sistema econômico que é prioritária, esses regimes fundiários constitucionais, eles têm uma governança fundiária extremamente precária. E a precariedade aqui não tem a ver com, digamos, intencional incompetência de gestores, mas sim com as funções que a economia política reserva à destinação de terra pública. Só para a gente ter uma ideia, se a gente for confrontar os censos agropecuários de 2006 com de 2017, que são os dois últimos, nós temos dois vetores que afetam profundamente essa cartografia implícita que eu estou discutindo aqui. Primeiro, há um avanço forte de mais de 20 milhões de hectares nas terras destinadas à produção, e, obviamente, essas terras vão ter que sair de algum lugar. Não se produz terra, nem se cria terra como se cria gado. Então, você tem um estoque finito e, provavelmente, são terras que são extraídas do patrimônio público de forma irregular. Para isso, os órgãos gestores da destinação de terras públicas são convenientemente afrouxados para permitir atendimento dessas demandas de mercado. Isso é a parte relativa à produção. Agora, como você tem um processo de expansão do mercado e diminuição de áreas públicas nominalmente designadas como de terras devolutas, supostamente foram redestinadas. Aí nós temos uma incógnita, porque o tamanho da redestinação, em geral, o IBGE não consegue esconder isso, mas contém uma forte componente de intrusão. Intrusão em áreas indígenas, em áreas de parques de reserva. E essa intrusão é de grande magnitude, mas a gente não pode provar. E, ao mesmo tempo, nós temos várias legislações de regularização fundiária no período entre 2006 e 2017 que legalizam intrusões e legalizam formas clandestinas de grilagem de terras à revelia, para usar a expressão mais recente, do texto constitucional e da interpretação que o Supremo Tribunal dá na DIN 5.623 de 2022. Porque
há sim incorporação de terra pública, porque terra não dá cria, e como é que se fez essa incorporação? Em geral, sem respeito às normas de destinação de terras públicas. Portanto, eu não sei. Outro dia me falaram, até como proposta, que a SEABA não podia. Será que você não poderia propor uma ideia para a gente discutir sobre um projeto de lei que tratasse dessa questão, etc. Eu digo, olha, o Congresso é o espaço privilegiado da grilagem de terras. Provavelmente, esse projeto de lei seria totalmente rejeitado ou desconhecido. Mas, para efeito de, digamos assim, contribuir com a governança fundiária, eu diria que a destinação de terras públicas em conformidade constitucional e a gestão dos 3 regimes fundiários legitimados na Constituição de 88, eles estão muito aquém daquilo que o texto constitucional e a própria legislação regulamentar exige. Portanto, a governança fundiária nessa matéria é extremamente frouxa, para dizer o mínimo, tendo em vista facilitar a expansão do mercado de terras para fins produtivos e para fins especulativos, nos 2 casos, na contramão da função social e ambiental da propriedade. Portanto, eu acho que, talvez, do ponto de vista didático, eu até aceito a ideia de alguns colegas da ABRA que temos discutido aqui em Brasília. Sim, vale a pena fazer uma proposta de regulação desse aparente caos fundiário, que é um caos conveniente ao sistema dominante, que é o sistema de agronegócio, até para que a gente possa colocar os pingos nos i. Agora, nem acho que o executivo atual, nem muito menos o Congresso, tenham interesse nesse tipo de discussão. No entanto, é uma discussão que afeta, por exemplo, só para a gente colocar um ponto na questão, afeta profundamente a questão ecológica. Sem um ordenamento da governança fundiária brasileira, não se faz política de controle ambiental, e nem de controle social, e muito menos de respeito às normas constitucionais de direito agrário. Portanto, está faltando alguma coisa, e essa alguma coisa que está faltando, ela é usada e abusada como artifício para atender uma outra finalidade da política econômica, que não é devidamente amparada pela ordem constitucional. Bom, eu vou parar um pouco por aqui, porque esse tema é muito longo e o tempo que me cabe, ou seja, a parte que me cabe, não provavelmente nesse latifúndio, mas nessa exposição, é 15 minutos que eu penso que já usei para o recado genérico que tem que colocar. Só tem uma coisa que eu queria colocar para mais como uma pergunta para a primeira expositora, Maria Cecília, que na questão que diz respeito à estrangeirização de terras. Veja bem, a lei do FIAGRO, fundos imobiliários, agropecuários, agrícolas, etc., ela abriu uma brecha imensa à participação do capital estrangeiro nos fundos. E ela requer apenas, para você imobilizar patrimônio nos fundos, portanto, receber cotas de participação, e você tenha registro imobiliário no cadastro de imóveis rurais do INCRA, com prova de que pagou o ITR, etc. Ora, nós sabemos que o cadastro de imóveis rurais do INCRA
de longa data, por ser um cadastro apenas declaratório, sem os cruzamentos cartoriais e sem os cruzamentos com a própria dominialidade pública do INCRA, ele é um cadastro imprestável. Mas aí, a essa nova legislação, a estrangeirização de terras. E a estrangeirização aí de terras se dá sem maiores dificuldades, porque basta que você declare que o imóvel é seu e pague o ITR. Essas duas operações são, de certa forma, casadas. O ITR é um imposto benesse, e a declaração do imóvel rurais não prova nada, mas ela é acolhida pela lei do FIAGRO. Portanto, aparentemente, abriu-se uma comporta à estrangeirização com a lei do FIAGRO muito maior do que as regras precedentes já tinham. Eu coloco só essa observação específica e, digamos, também isso atende ao processo de globalização econômico-financeira que é conduzido nesse processo de especialização primária exportadora. Mas paro por aqui para não usar mais tempo do que é de direito aqui nesse seminário. Muito obrigado. Obrigada, professor Guilherme. Pena que o senhor não está aqui. Está faltando o economista aqui na mesa, mas muito obrigada pelas suas palavras, pelas suas observações. Nós vamos passar agora até a abrir para que as pessoas possam fazer perguntas ainda. Nós temos um tempinho. E eu só queria fazer uma observação que na mesa eu não pude fazer quando nós estávamos homenageando lá a CPT, que diante do que foi dito aqui, inclusive pelo professor Marés, pela Cecília, uma das coisas que a gente vivenciou na Abra foi um projeto que nós levamos para a África na época da descolonização. E lá nós pudemos encontrar pessoas da África francofone, isso foi no Senegal, nos anos 80, e a discussão era um pouco, professor, sobre o direito internacional ao desenvolvimento, que nasce em 68, né, depois dos direitos humanos faz parte dos direitos humanos, pelo desenvolvimento dos países, pela autodeterminação e em defesa das soberanias nacionais. E isso, na África, estava sendo discutido porque os campesinos, as tribos, estavam voltando para suas terras que tinham sido tomadas pelos franceses, que produziam o amendoim em larga escala. E isso desertificou muito ali o norte da África. E a Abra foi levar exatamente o que eu falei no começo aqui do nosso seminário. A Abra foi levar o projeto dos serviços jurídicos no meio rural, um encontro entre advogados e juízes senegaleses e de países francófonos. Isso foi feito pela Comissão Internacional de Juristas. E foi o professor Heleno Fragoso que levou e nos indicou para falar. E foi muito interessante, porque todos da África, para mim foi uma novidade, eu aprendi muito nisso, levaram, porque o Banco Mundial queria cobrar para financiar esses camponeses lá, para voltarem para a terra, eles pediam uma garantia real. E as terras na África são coletivas, professor. Não tinha como dar uma garantia de terra. Então, o que foi definido nesse seminário foi que o direito internacional ao desenvolvimento protegia, e é um direito, parte do direito humano, protegia os países dessa investida do capital internacional. Então, isso foi uma coisa muito interessante. E agora, ouvindo o senhor falar, Maria Cecília e todos, e o professor Delgado, eu acho que é uma coisa que a gente podia discutir. Não
do ponto de vista de como, à época, essa legislação internacional foi criada, porque foi para proteger a soberania, inclusive do Haiti, que depois virou aquela coisa terrível, e todo mundo indo lá, né, querendo mandar, como nós aqui tivemos, até com o general aí que... Bom, também não vou falar disso, mas, enfim, que afetou demais a soberania. E esse capital que está vindo para o Brasil, esse capital estrangeiro, talvez possa ser a gente pensar em recolocar essa questão do direito internacional ao desenvolvimento, com respeito à nossa soberania, que é o tema desse nosso simpósio, nesse nosso seminário. E eu queria abrir a palavra para todos. Nós já falamos bastante aqui, acho que tem muitos desafios para os jovens, e estamos esperando que todos aqui possam contribuir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Para quem? Tem professor Guilherme, Maria Cecília, professor Marés. Aguardamos. Se manifestar, a gente quer saber dos jovens aqui. Muito boa noite. Eu sou Enia Isidoro, mestranda do Direito Agrário, sou de Moçambique e, de facto, o tema do seminário me fez refletir muito, inclusive o exemplo que a doutora aqui apresentou. Eu vou falar de Moçambique, certo? A soberania nacional. Num âmbito geral, é uma palavra muito bonita, soberania nacional. Mas eu, falando do meu país, eu sinto a ausência da soberania nacional. Visto porque a globalização, em algum momento, a gente olha que está para ajudar, mas em África e Moçambique veio para prejudicar. Por quê? Os investidores, quando oferecem o capital para apoiar, ajudar, eles, em troca, querem abrir empresas para poder fazer a exploração. Eles lá vão explorar por um certo tempo, por 5, 10, 20, 15 anos. E quando a terra lá já não oferecer ou dar frutos, eles simplesmente abandonam. Eles colocam indústrias alegando que vão aumentar a mão de obra, mas não é o que acontece, porque são maquinarias que estão lá. A produção que lá é feita, porque Moçambique é uma terra fértil, a nossa agricultura é excelente. Não querendo me gabar, mas a produção do milho, de soja, é muito boa. Então, eles exploram, vendem, e não temos leis específicas para defender. A doutora falou do direito internacional. E o direito internacional sim existe, mas para a África não se faz sentir. É falado, é apresentado, é discutido, sim, mas em pauta não é concretizado. Por quê? Porque só fica nas redes, nas mídias, mas, de facto, quem está no terreno vive sabe que isso não acontece. Então, aqui no Brasil, mas comparando com a África, vamos lá num direito comparado. Eu já aqui falei que em África, Moçambique em particular, não temos a soberania nacional. E como eu, Enia, posso criar mecanismos para diminuir a insegurança, porque a soberania é um trajetório bastante longo, mas pelo menos diminuir a insegurança alimentar no meu país. Minha pergunta? Antes de qualquer coisa, existem uns grupos de direito agrário e tem um grupo
que é voltado aos povos de língua portuguesa da África. Eu vou te dar o WhatsApp aqui para quem quiser, Direito Agrário na Lusofonia. É muito interessante. Faça parte disso e cria esse direito agrário lá, que é um pessoal novo que está fantástico, bem fantástico. São de Angola, de Moçambique, vários países lá. E você vai entrar no grupo. Bom, eu só fazer um comentário com você, me permita. Aqui tudo assim, há muitos anos atrás. Tá? A tragédia. Aqui, setor museu. Aí, não, professor Marés, não, jovenzíssimo. E a Sônia é uma amiga de alguns anos, né, Sônia, querida? Há alguns anos atrás, ficou melhor, né? Eu participei, que o então superintendente do INCRA me deu de presente uma ida a Lima, no Peru, para participar de um evento que envolvia... foi feito em vários lugares do mundo, e eu, do Peru, tinha gente da América Latina e alguns países da África de língua portuguesa. E a gente, na conversa da legislação, especialmente na base que eles enlouquecem, quando a gente fala do Estatuto da Terra, da função social da propriedade, etc., isso tudo era pago, que até hoje não entendi por quê, pelo governo suíço, numa fundação da Madeleine Albright, que tinha sido secretária de governo americana, já não me lembro mais de quem, de algum deles lá. A gente não tinha um mosaico dos imóveis rurais registrados no Brasil. Então, quando você não tem esse mosaico perfeito, no sentido de que este imóvel tem um documento que é válido, que é hábil, tá? E que dá garantia, que dá certeza que ele pode usar esse imóvel como um capital para melhorar de vida, etc. Na Índia também a coisa era devastadora. Então, enquanto isso não existir, essa segurança dominial, que seja coletiva, que seja privada, mas enquanto você não tiver isto, você não consegue avançar. Precisa de muita educação, precisa de muitos projetos, precisa de jovens como você, que vão à luta, que vão tentar e vão conseguir, de fato, promover legislações que sejam eficazes. Porque lei a gente tem aos montes, mas elas precisam ser eficazes. Se elas não são eficazes, esqueça. Então, para que dê essa segurança alimentar, né, de fazer a população que tem o seu imóvel consiga produzir nesse imóvel, se alimentar desse imóvel e assim por diante. Para a aquisição de terra, a lei de terra em Moçambique não nos permite nós comprarmos a terra. Nós só temos o direito de uso e aproveitamento, só isso. Uhum. 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 Sim, e nesse caso, o Estado, na sua use império, tem a capacidade de tirar. Praticamente, ele só tem para fazer o uso. Mas, se o Estado tiver interesse naquele espaço, tira. Não tem muito tido anexo. Não há. Eu só vou fazer uma observação aqui também para a Ênia. É o seguinte, Ênia, uma vez nós tivemos também um seminário lá na faculdade em Cambridge, nos Estados Unidos, que também foi um grupo da Suíça, né, Cília? Que até você que me mandou ir para lá. E esse seminário era para discutir o direito de propriedade para os pobres. Era uma coisa muito estranha, né? Vamos dizer assim, eles queriam, no caso, era bem conservador. E eu levei um texto que eu tinha publicado defendendo que não houvesse título de propriedade
e sim a posse regulada pelo Estado, porque isso manteria o trabalhador ou aqueles que tinham a posse da terra, né, produzindo. Essa função social da terra, de produção, que é a nossa lei, que agora está sendo absolutamente destruída no estado de São Paulo, que nós criamos no governo Montoro os planos de valorização das terras públicas do estado de São Paulo. Valorização pelo trabalho e não pela especulação imobiliária, vamos dizer assim. Isso foi uma coisa muito estranha lá, porque tinham pessoas da Jamaica, tinham pessoas da Índia, como você falou, e, por incrível que pareça, os jamaicanos, quando foram falar do direito de propriedade para os pobres, a jamaicana, uma advogada, levantou-se, fez um discurso que, no caso da Jamaica, eles queriam um direito ao passaporte e ao visto para se mudarem para os Estados Unidos. Esse era o direito que ela queria. E não defendia que tão horrível que era a exploração americana na Jamaica também. Então, eu acho que talvez no seu país, talvez seja até mais fácil para você discutir isso, preservando a soberania com a posse pelo trabalho, por aquele que cumpre essa função social nas terras de Moçambique. Tá? Acho que a observação toda já está bem construída, não é? Eu acho que a África, ela tem o problema africano, do colonialismo africano é diferente do colonialismo latino-americano. Eu acho que a Isidora já sabe disso, né? Já viu isso na prática. E acho que a África tem um lado que é extremamente positivo, que na América houve uma substituição de gentes e na África não houve uma substituição de gente, houve apenas uma destruição de sociedades. Aqui houve os dois, né? Destruiu a sociedade e substituiu as gentes. E, portanto, a reconstrução africana é uma reconstrução a volta às origens é muito mais próxima, ou seja, as origens estão mais próximas, as nossas origens estão mais distantes, né? A América Latina, as verdadeiras origens latino-americanas são muito minoritárias hoje, né? E as origens que se mantiveram coletivas, como a africana especialmente, em geral, né, também é minoritária. Então é um processo colonial muito diferente de um para o outro, mas é o mesmo processo colonial, é isso que a gente tem que entender, né? Apesar de ser tão diferente, é o mesmo processo colonial. E a mesma destruição colonial que houve. Então eu acho que o momento, tanto da África quanto da América Latina, é um momento de repensar a colonialidade, como a colonialidade está sendo feita. Eu tenho um aluno angolano e a gente estuda muito a África, faz muito seminário, muita coisa sobre a África, discussão do panafricanismo e dos retornos da África, suas origens, etc. Mas eu vejo que apesar de... Você disse uma coisa muito curiosa, que na África o direito internacional é relegado assim, né? A África não reconheceu sequer a Convenção 169, apenas um país reconheceu. Portanto, a Convenção 169, como ela está posta, ela tem dificuldade de aplicação na África, alguns aspectos, mas não os conceitos dela. Os conceitos dela servem para os povos africanos também, né? Então, eu acho que essa dificuldade que você relatou aqui, eu me dei conta, né? Você falou, não, os tratados internacionais se estuda na escola e tal, mas não eu fiquei impressionado agora porque como o meu campo da 169 ali, eu já discuti muito a aplicação dela na África, não. É curioso, mas eu acho que o problema nosso e africano é um problema do processo de anticolonial, como é a nossa luta anticolonial, como é essa construção anticolonial. Então, tudo isso que eu disse, por exemplo, aqui na primeira fala, é uma perspectiva anticolonial, né? Eu acho que essa é a questão africana.
E acho que a África vai encontrar as suas origens com relativa facilidade. Professor Guilherme, o senhor quer fazer alguma observação sobre governança, sobre a África? Está sem som. Áudio. Conseguiu? Pode falar, professor. E congelou, eu acho. O que houve? Pode, professor? Alô? Estou sendo ouvido? Agora sim. Tá. Sim, bom. Então, me parece que a questão colocada pela Enia, de Moçambique, são mais explícita da concessão de uso pela posse da terra, evidentemente, que para o que diz respeito aos agricultores, chamados camponeses ou agricultores familiares, etc., seria uma garantia de que o Estado não interferiria na retirada da concessão de uso, uma vez cumpridas as suas condições de... não me parece que o domínio privado da terra seja uma solução. Porque, na realidade, se você partir para essa linha, a gente coloca no mercado de terras a solução e não no atendimento à segurança alimentar, que é o problema mais forte que ela colocou na sua fala. Portanto, o problema que ela coloca também é um problema nosso. A regulamentação da concessão de uso, por exemplo, nos assentamentos de reforma agrária, com a garantia da posse perpétua, uma vez cumprida as condições de utilização produtiva e dentro das normas constitucionais, ela substitui a ideia da emancipação, concessão do título de domínio privado, que é uma faca de dois gumes, porque interfere diretamente na própria concepção do assentamento como uma unidade cooperativada, uma unidade que precisaria estar sendo preservada e não sendo desmantelada por esses processos de emancipação. Eu acho que o caso que ela colocou e o caso brasileiro das emancipações dos assentados de reforma agrária são muito parecidos. Obrigada, professor. Teria mais alguém? Eu sei que a gente está no adiantado da hora, mas vamos lá. Boa noite a todos e todas. Eu sou Paula, sou aluna do doutorado. Bom, pesquisando um pouco sobre o tema que foi falado aqui hoje, eu encontrei uma segunda edição publicada pelo TCU, que é da lista de alto risco da Administração Pública Federal do ano de 2024. Nessa lista de alto risco, o 7º item é governança territorial e fundiária. Então, ele diz assim: há mais de 10 anos, o TCU fiscaliza o tema de governança territorial e fundiária. Em 2015, a auditoria operacional nas ações de governança de solos não urbanos constatou diversas sobreposições de áreas federais no âmbito nacional,
indicando que o governo federal não conhecia com precisão a situação de seu próprio território naquela época. Tais constatações, corroboradas pelo estudo publicado em 2019 na revista científica Land Use Policy, por um grupo de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Segundo os autores, em 2018, o Estado brasileiro não sabia quem era proprietário de grande parte do território nacional. E aí ele usa essa questão de terra de ninguém. Ocupava 141 milhões dos 850 milhões de hectares no país. Bom, um pequeno trecho que eu tive que fazer a leitura aqui, porque eu achei muito pertinente com o tema do que foi trazido hoje. Alguns pensamentos vieram a essa questão. A gente pensa que a primeira legislação brasileira a tratar da questão registral foi a Lei de Terras. Em 1850, foi anterior a ela. Registro do vigário. Declaro. Declaro. Exato. Estava feio. Sem contar nas igrejas que foram incendiadas, né? Isso. Então, a partir daí, a gente vai ver a questão, antes de tudo, a Lei de Registro Público, que é de 1973. Então, assim, há um longo espaço de tempo onde nós temos que o Brasil tenta fazer a documentação registral do imóvel rural. Bom, em 2010, se eu não salvo engano, vem a Lei do Georreferenciamento. A Lei do Georreferenciamento também foi uma expectativa no que diz respeito a essa questão de identificação da propriedade, identificação de sobreposição, e que seria capaz, então, de nos possibilitar esse conhecimento, né, essa identificação. Ou seja, Portugal nos deixou uma herança de descobrir onde estavam as terras devolutas. No entanto, ao que tudo indica, o Brasil não sabe até hoje, né, porque esse documento é de 2024. Agora, a minha pergunta vai um pouquinho mais além disso. E aí o professor Marés falou que ele é como foi a palavra que o senhor falou? Otimista, né? Olha, eu também não sei se eu também tenho tempo suficiente para ver isso, professor. Principalmente porque foi como a doutora Maria Cecília falou, parece que a gente está andando para trás, e a gente está. E a grande questão é como imaginar que o sistema registral poderá evoluir num sentido contrário do que ele vem caminhando até hoje, diante do avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo. Essa é a minha pergunta. Tem um outro registro, que o Estado de Goiás foi um grande incentivador, que é o registro Torrens, que é um registro criado na Austrália, 1800 e para lá um pouquinho, no século XIX, e que é adotado no Brasil. O Estado da Federação que mais utilizou o registro Torrens, que está em vigor, é o Estado de Goiás, que é um grande registro. Eu vou contar para você um documento. Eu li documento a minha vida inteira. Eu disse assim, por esse sertão adentro, a sombra da jaqueira, e aquelas medidas. Eu li um documento que dizia que a profundidade era um trote de cavalo por 3 dias. E aí tem uma coisa, se você não muda na lei registral, se você não muda a dimensão do imóvel, você pode copiar o que está no registro anterior. Quer dizer, minha filha, nunca nós vamos conseguir. O senhor sabia disso? Sabia? Não, eu tenho também isso para... Enquanto se fuma um cachimbo. Não, mas eu queria... Esse me passou? Né? Você que me passou, não foi a Sônia.
A Maricília já tomou conta da direção da mesa. Não, eu queria dizer para você, só o finzinho. Só a questão do otimismo. Eu não acho que a gente está andando para trás, não. Não acho mesmo. Eu acho que as forças do atrás estão extremamente excitadas. E estão excitadas como qualquer animal que está aquado. Eu acho que há um processo de consciência cada vez maior das necessidades de transformação. Isto é, aquele divã que eu falei que o capitalismo se colocou no final do século XIX, ele já não está mais nem no divã, ele está na solitária, cercado com colchão. Essa dimensão é muito clara. E a gente vê, às vezes, manifestações de pessoas assim, da ONU, não dá. Então eu acho que nós estamos vivenciando hoje um processo onde a direita está desesperada porque está caindo no vazio. Ela não tem mais alternativa. Chegou no fim da linha. Vai destruir tudo? É possível. É possível, não é? Por isso que eu disse, eu não sei se eu vejo esse fim e não sei se vai dar tempo. Porque o cão raivoso avança. E pode morder. Então o nosso cuidado tem que ser de evitar a mordida. Se evitarmos a mordida, sobreviveremos. Professor Delgado. Sim. Estou sendo ouvido? Sim. Estou sendo ouvido, Sônia? Eu estou ouvindo. O senhor pode falar. Veja bem, nessa questão nessa questão da registro imobiliário, eu acho que nós estamos num ponto em que avançou-se muito, porém não se concluiu o processo. O registro imobiliário rural de cartórios, o registro imobiliário rural declaratório e o registro fundiário de terras públicas podem, sim, tecnicamente ser cruzados, e para isso você não precisa nenhuma lei do Congresso autorizando, porque você já tem a lei do georreferenciamento de imóveis rurais, você já tem o cadastro de imóveis rurais, o cadastro ambiental rural, etc. Agora, cadastros independentes, eles criam mais confusão do que solução. Portanto, única de cadastro imobiliário que faça o cruzamento do registro imobiliário cartorial com o registro dos regimes fundiários de terras públicas para capturar as duplicidades, as intrusões. E, evidentemente, temos que abandonar os registros puramente declaratórios, como é o caso do cadastro de imóveis rurais e o cadastro ambiental rural, que não fazem nenhum desses cruzamentos que eu estou mencionando. Portanto, há uma solução administrativa que ajudaria muito a governança fundiária. Infelizmente, essa solução está paralisada pelas pressões exercidas por interesses grileiros de terras públicas de grandes dimensões. É isso que a gente tem que ter clareza. Mas, sim, existe solução à vista. Obrigado. Obrigada. Tinha mais uma pessoa que tinha levantado a mão? Então, eu sou presidente de uma associação, né, lá em Itapaci, de Goiás. Sou acampado, estou esperando
uma terra prometida pelo INCRA de Goiás desde 2005 e atualmente sou secretário, né, de Política Agrária também da Prefeitura de Itapaci. E a gente tem uma terra lá em Itapaci, não só essa terra, várias outras que a gente pedimos a desapropriação para os fins sociais, porque várias terras aqui do Goiás está devendo para vários bancos e também ela é considerada do governo federal, né? Porque várias terras aqui do Goiás está em dívida, foi empeorada em dívida para os fins agrários que eles pegaram, né? E essas terras, se não pagasse, ela iria ser do banco. E hoje eu acredito que a nossa lei agrária, essas terras é para ir para os fins sociais, para a reforma agrária do Goiás, para as famílias produzir alimento saudáveis para os brasileiros, onde hoje o Goiás está sendo um grande produtor de álcool, que não dá vida a nós, a ninguém, só traz prejuízos às terras e nossas vidas. E a gente tem uma terra lá em Itapaci, que ela foi vistoriada em 2012 para os fins sociais, na Lei 184 da Constituição Federal, e ela deu improdutiva e viável, porque ela não cumpria a função social daquela região. E ela está em dívida com vários bancos, e quem lidera a dívida é o Banco do Brasil. E recentemente foi feito outro leilão dela, lá em Itapaci, sendo que ela está destinada à reforma agrária, desde 2012, pelo engenheiro agrário Henrique Lauar, de Goiás. E a gente espera que o Brasil e o INCRA de Goiás cumpre as leis agrárias para os goianos, para nós produzir alimento para o Brasil e para nós todos, alimentos saudáveis, né? Inclusive, eu fui preso em 2016 com alegações falsas que até hoje eu tenho várias coisas que me trouxe dessa prisão, né? As vistas, eu não enxergo bem mais. E lá em Itapaci, eu sofro muito com isso. Porque a gente é de famílias humildes e que nós todos, a maioria de nós, não comete erros. E que a gente, eu e meus companheiros, e eu acredito que o povo de Goiás merece que o INCRA de Goiás faz o seu trabalho justo e honesto, que desapropria essas terras que está dando prejuízo para nós todos, que nós venha produzir alimento saudável para todo o Brasil e para nossas famílias. Então,
eu vim pedir ajuda a todos vocês e para todos nós, né? Todos nós, brasileiros, goianos, né? Que nós todos merecemos. E eu estou, desde 2005, acampado e esperando que o INCRA de Goiás faça seu trabalho. E até hoje fez várias promessas e nunca cumpriu nenhuma. Estamos aí cobrando com rigor. Inclusive, a gente abriu um processo na Justiça Federal o ano passado e nós esperamos que esse processo traz para nós esses trabalhos do INCRA que não são feitos. Várias promessas e não são feitos. Não só para nós, da associação, como para todos os acampados. Igual ele disse em uma audiência lá em Uruaçu, que até dezembro ele ia sentar todos os acampados do estado de Goiás. Todos. O Elias disse isso. Para o juiz, eu esqueci o nome dele, mas ele é um desembargador. Eu esqueci o nome dele agora, mas amanhã eu trago o nome dele. Tá bem? Boa noite a todos. A gente agradece, olha, a CPT talvez esteja aqui também, faz parte uma denúncia dessa, né? Tentar ver se o nosso seminário ecoa, né, em todos os órgãos do Estado, que se faça justiça aí para essa cidade, para esses acampados. Eu sei que está no adiantado da hora. A minha chefe aqui, presidente da ABRA, pediu para eu encerrar. Pois é, eles estão brigando lá que não falaram isso não, porque acho que a universidade precisa fechar, né? Nós temos um limite de horário. E eu quero agradecer a todos da mesa, professor Marés, Maria Cecília e professor Guilherme. E agradecer a todos, né, que também nos questionam, que nos provocam. E amanhã tem mais. Muito obrigada e até a próxima. Pessoal, só mais um minutinho aqui. Gostaria de agradecer a presença aqui de pessoas da Defensoria Pública, como a Carolina Birra, que está aqui, Defensoria Pública de Trindade, é responsável pelo Núcleo de Saúde, e também o Gustavo Alves, da Defensoria, que está dentro da área da solução de conflitos agrários, que inclusive agora ingressou no programa do doutorado. Também gostaria de agradecer as demais autoridades aqui presentes, em nome desses, tá? E muito obrigado. Amanhã a gente continua e tem um coquetel lá fora para todos. Obrigada e boa noite.